Chegando no fim da primeira metade do PIB de 2020, o Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência, os bolsistas da Escola Estadual Major João Pereira se reúnem de forma remota para discutir tudo o que aconteceu nesses últimos 9 meses do programa. Bom dia. Bom dia. Vocês viram que no dia 30 de junho a gente vai apresentar um seminário contando toda a trajetória e vivência que tivemos no PIBID até agora? Vi sim. E para ser sincera, não faço ideia do que vou falar. Acho que podemos contar como ingressamos, nossas motivações e expectativa em relação ao programa. Divisão, como foi para você? Eu entrei no programa porque queria aprender mais sobre a escola, seu funcionamento e ter contato com minha futura profissão, poder aplicar planos de aulas, atividades diversificadas, dividindo o conhecimento com os alunos. Nossa, eu também. Queria entrar para ter contato com os alunos, sentir como é ser professor e ajudá-los a diminuir suas dificuldades em matemática. Fora tudo isso, eu também estava querendo somar a experiência com os alunos e receber a Bolsa Auxílio. Vamos falar a verdade, né? Ter nosso trabalho recompensado deixa tudo mais gratificante. Eu estava muito interessada em multiplicar o aprendizado dos alunos acerca das diversas áreas que estão presentes na matemática e que ainda estão escondidas. Porém, vocês também sentiram um pouco de dificuldade quanto à adaptação do programa ao ensino remoto? Confesso que fiquei um pouco perdida no começo, antes das atividades na escola, sabe? Sim. Além da dificuldade enfrentada por todos os bolsistas nesse momento de pandemia, também consegui perceber que a própria sala de aula está passando por muitos problemas. Problemas de conexão com a internet, falta de interação nas salas de aulas, né? Normalmente, as aulas são muito quietas. Sinto falta daquela baguncinha dos tempos da escola, quando ainda era no ensino presencial. Dá para perceber que os próprios professores, que já são bem mais experientes na área, estão com uma tremenda dificuldade de continuar um trabalho que já fazem há vários anos. Imagina a gente que está tendo nosso primeiro contato com uma sala de aula. Também sinto essas dificuldades. Queria conseguir planejar aulas diferentes, umas atividades que envolvessem mais os alunos e proporcionar experiências legais na disciplina de matemática. Como a multiplicação falou, sinto falta de interação entre os alunos, como, por exemplo, acredito que atividades em grupo seriam mais formativas para eles, pois um ajudaria o outro na construção do conhecimento. Outro fator que vale a pena levar em consideração é a mudança e o aconchego repentino na rotina dos alunos. De um dia para o outro, eles migraram de um ambiente com bastante conversa e interatividade para o conforto da sua própria casa. Isso é verdade. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar e assistir alguns vídeos engraçados, coisas que não têm relação com o que eu estou estudando. Ou seja, no mesmo aparelho em que acompanhamos as aulas, também podemos ficar fazendo outras coisas mais atrativas. Creio que isso também é muito comum entre os alunos do ensino básico e, de certa forma, prejudica na hora de focar a atenção nas aulas e nos estudos. Lembrando que quando a gente era aluno do ensino básico, acho que era muito raro alguém que gostava de acordar cedo para ir para a aula 7. De manhã era muito fácil bater aquela preguiça, principalmente naqueles diazinhos de frio que só por Deus. A minha vontade era de voltar para baixo da coberta. E ainda temos o descritor do SAEB, que estudamos no começo do PIBID. Nele deu para ver que os alunos possuem uma dificuldade tremenda com a matemática, mesmo no ensino presencial. E percebemos que com o ensino remoto, essas dificuldades só estão aumentando. Nossa, quando falamos de conteúdos que deveriam ter aprendido no ano anterior, os alunos falam que não aprenderam nada com o ensino remoto no ano passado, pois era só pelo PET. O PET é um pouco complicado também, né, gente? Aborda os conteúdos muito superficialmente. Lembro que no PET do primeiro ano do ensino médio, ele abordou o teorema de Pitágoras sem falar sobre a fórmula, sendo que para os alunos resolverem as atividades propostas, precisavam da fórmula. Se pararmos para pensar, só com o PET os alunos não conseguem entender a matéria. Outro ponto é que os professores não têm ideia de quais serão os conteúdos do próximo bimestre e nem como eles serão abordados, né? O que dificulta muito o planejamento das aulas. Sabe outra coisa que eu também lembrei? No começo do bimestre, a escola ainda demorou um pouquinho para ajustar os horários. Se a gente e o professor já se confundia, imagina os alunos. Às vezes, o professor ficava sabendo em cima da hora também.
talvez seja outro fator que tem feito com que muitos alunos desistissem no começo. Apesar das dificuldades, como foram as atividades de vocês até agora? Acho que é outro ponto necessário para o seminário. Eu, por enquanto, tive a oportunidade de aplicar 2 aulas, uma de função de primeiro grau e outra de inequação de primeiro grau. Eu apliquei 2 aulas também. A primeira foi sobre função do primeiro grau e a segunda foi sobre determinante. Olha só, tive a oportunidade de aplicar uma sequência didática e um plano de aula também, totalizando 6 aulas. O plano foi sobre função do primeiro grau, já a sequência foi sobre o conteúdo de função do segundo grau. Também pude lecionar 3 aulas, e mais uma aula de revisão sobre equação e função do primeiro grau. Percebi que na aula de revisão, onde foi utilizado o Google Forms, o Kahoot e o GeoGebra, houve mais interação dos alunos na aula, mas até mesmo do que eu esperava. Após essa aula, ocorreu o pódio dos ganhadores, onde os 3 primeiros ganhavam alguns pontos extras. E vocês? Conseguiram fazer algo diferente? Teve participação da sala? Na aula sobre função do primeiro grau, utilizei um jogo do Pet Colorado. E para responder, fui chamando os alunos pelo nome para ter uma interação. Não foi como esperava, mas foi legal e teve mais participação também do que nas outras aulas. Acredito que para entender o conteúdo da matemática, a repetição de exercícios é interessante e facilita o aprendizado. E utilizando esse jogo foi possível, pois havia várias fases com função e tipos de perguntas diferentes. Na minha aula sobre função do primeiro grau, expliquei todo o conceito e aplicação sobre o assunto, e também apliquei um jogo Batalha Naval. No jogo, os alunos tinham que descobrir onde estavam as embarcações e, se caso errasse, teriam que resolver uma função. Todos participaram, pois eles foram separados em equipe, e a finalidade é que eles tivessem um vencedor no final. Na aula sobre função de primeiro grau, tentei fazer com que os alunos participassem, fazendo algumas perguntas para eles. Introduzi a matéria com o problema e só depois resolvi alguns exemplos e formalizei os conceitos. No começo da aula foi um pouco mais difícil, mas aos poucos os alunos foram se soltando e respondendo. Até identificar os coeficientes, analisar o comportamento da função de acordo com o valor de A e por aí vai. Nessa parte, enviei um link de um gráfico da função do primeiro grau no GeoGebra, para eles explorarem e observarem o comportamento da função com as mudanças dos coeficientes A e B. No começo, não estavam entendendo, mas aos poucos foram percebendo o que acontecia com o gráfico quando os coeficientes mudavam. Um ponto negativo foi que, apesar da participação dos alunos durante as aulas, eles não responderam formas com exercícios valendo ponto extra. Na minha atividade, os alunos que foram responderam certinho o Google Forms. Na verdade, eu que cometi alguns erros na própria configuração do formulário, onde coloquei respostas abertas ao invés de múltipla escolha. Dessa forma, mesmo que as respostas estivessem corretas, o próprio formulário considerava errado, caso o formato não fosse o mesmo, atrapalhando muito na coleta dos dados. Mas só de os alunos responderem já é uma vitória, E na próxima, vocês podem fazer algo para que eles enviem a resolução junto, E você pode treinar a correção dos exercícios também. Sabe o que é interessante? Percebi que todo mundo teve alguma dificuldade na aplicação dos planos. Como vocês lidaram com isso? Na aplicação da minha sequência de função do segundo grau, percebemos que os alunos tinham bastante dificuldade em relação ao assunto. Com isso, tivemos que mudar muita coisa que já estava planejado. Assim, a sequência didática foi aplicada utilizando 4 aulas. A primeira foi uma revisão do conteúdo de função do segundo grau, mostrando os conceitos, algumas aplicações na vida real e a construção de gráficos. Na segunda e terceira aula, foi proposto uma atividade mais dinâmica, onde teriam que identificar funções do segundo grau e achar seus coeficientes A, B e C da função. E, por fim, na quarta aula, foi utilizado o GeoGebra, no qual foram feitas demonstrações da construção de gráficos para que os alunos pudessem ter um pouco de contato com uma nova plataforma de aprendizagem. Eu tentei fazer algumas atividades diferentes também. Na aula sobre funções, tentei aplicar um jogo, só que como toda hora apareciam valores aleatórios, algumas vezes eu não tinha o resultado pronto. Então, em alguns momentos, o professor me ajudou a dar continuidade na aula.
Já na aula de determinantes, eu já deixei os 4 exemplos separadinhos no Jamboard, para evitar algumas confusões, e realmente foi melhor. Para explicar a matéria, utilizei slides e durante a aula fui perguntando se os alunos tinham dúvidas. Uma aluna fez algumas perguntas e depois disse que tinha entendido o conteúdo e o modo de calcular os determinantes. Na minha segunda aula, sobre inequação do primeiro grau, acabei seguindo a mesma ideia da primeira. Fiz uma recapitulação sobre os sinais de desigualdade e depois propus um exemplo para eles resolverem sozinhos. Assim, eles poderiam aproveitar o conhecimento que já tinham de equação e função do primeiro grau. Alguns até conseguiram resolver, mas não se atentaram ao sinal de desigualdade. Outro começou a resolver certinho e depois acabou se confundindo e errando o resultado final. Depois resolvemos o exemplo juntos, formalizei o conceito de inequação e mostrei como representar a resposta na reta real e em conjunto. Depois de resolver os exemplos, utilizei o jogo da roleta de inequações aleatórias como atividade, para os alunos resolverem. Durante o acompanhamento das aulas, percebi que os alunos costumam participar e fazer atividades que são propostas durante a aula. Por isso, optei por não fazer avaliação como na aula anterior. A proposta do jogo foi muito boa, porque os alunos participaram bastante. Depois do jogo, mostrei como fazer o estudo de sinal com inequações produto e quociente. As outras aulas que eu lecionei foram de um modelo mais tradicional e expositivo, onde fazia a explicação do conteúdo, bem como algumas provas de fórmulas, tentando mostrar que as mesas não se davam como prontas, mas sim eram deduzidas a partir de algo. Depois da explicação das fórmulas, eu resolvi alguns exemplos e deixava alguns exercícios para os alunos fazerem. Como foi a reação dos alunos nesse estilo mais tradicional? Então, alguns até resolviam os exercícios, porém deu para perceber que a participação e o próprio ânimo dos alunos diminuíram bastante, se comparados com as primeiras aulas. Então, assim, qual foi a atividade que mais chamou a atenção dos alunos? Pelo que você falou, foi mais nas suas primeiras aulas, certo? Isso, acho que o que mais chamou a atenção foi o Kahoot. Acredito que os alunos gostam muito das coisas relacionadas com competição. Eu fiquei surpreso com a atividade, porque eu me esqueci completamente do horário. E na hora que fui explicar a atividade, já tinha praticamente acabado a aula. Mesmo já batendo o horário, alguns alunos continuaram realizando a atividade. E no fim, a aula se estendeu por mais ou menos uns 20 minutos. A competitividade realmente faz os alunos participarem mais. Quando apliquei o jogo de roleta, de inequação, pensei em fazer uma espécie de quadro de pontos cumulativos, que somará com pontos de atividades futuras. No final do bimestre, o primeiro colocado receberá uma premiação, que ainda não decidi, mas provavelmente será um lanche de sua escolha. Uma coisa que comentaram em aula é que o material de apoio que envia ao fim das aulas em PDF, no grupo do WhatsApp, ajuda também. Nossa, bem interessante isso. Para mim foi legal perceber que com as fases do jogo do Pet Colorado, os alunos foram compreendendo melhor o conteúdo, tirando algumas dúvidas, e a maioria foi participando pelo chat. Para mim, foi o GeoGebra, pois os alunos participaram bastante, entendendo o comportamento da função do segundo grau, e teve gente até abrindo a câmera para participar. Logo, pude conhecer alguns alunos. Que inveja! Acho que eu não vi a cara de nenhum aluno até agora. Isso é algo triste do remoto, né? Na reunião com os ex-pibidianos, bateu uma bad e me deu até vontade de estar em sala de aula, interagir mais com os alunos. O ensino presencial permite planejar atividades diferentes e utilizar materiais manipulativos. Quando estava planejando a aula de inequação, me deparei com vários jogos que podem ser usados em sala, mas não dava para adaptar para o online. Tive esse mesmo sentimento. De vez em quando, eu fico comparando meu portfólio com o dos pibidianos dos outros anos. Dá para ver uma grande diferença na estrutura. Nos outros anos, os portfólios eram cheios de gravuras e tabelas com as fotos dos alunos realizando as atividades, e até mesmo alguns diálogos e observação em relação ao conteúdo por parte dos discentes. Fora que, de vez em quando, apareciam até mesmo algumas pessoas de outras áreas. Era possível ter a participação até mesmo daqueles menos interessados no conteúdo. Quais outras atividades vocês acham relevante apresentar? Tem os posts do Instagram também, né? Acham que é legal trazer um pouco sobre o que cada dupla fez? Seria interessante falarmos sobre o que mais gostamos na confecção do material. Por exemplo, na hora de decidir sobre conteúdo, lembrei do vídeo do Numberphile,
e pensei que seria legal abordar uma curiosidade sobre o coronavírus, que é um tema super atual. A comparação entre a quantidade de corona no mundo e o volume de uma lata de Coca-Cola com certeza chamaria atenção e despertaria interesse das pessoas. Foi legal rever os vídeos e pensar numa adaptação para tornar o conhecimento acessível ao público em geral. Nossa, isso também aconteceu comigo. Eu fiz sobre a matemática do código de barras. Foi um tema bem interessante, porém é um tema complexo para entender. E o post do Instagram tinha o objetivo de mostrar que a matemática está presente até mesmo em lugares que não reparamos. Então falei só do conceito básico da linguagem matemática encontrado nos códigos de barras. Adição, o seu foi proporção áurea, né? Isso. Eu gostei muito das pesquisas e descobertas que eu fiz sobre a proporção áurea e sobre o número de ouro. Deu para perceber a presença dessa constante matemática num monte de coisas, como arte, a natureza, instrumentos, polígonos, sequências, entre outras coisas. Qual foi o tema do seu post mesmo, multiplicação? Eu fiz sobre os truques de mágica e sua relação com a matemática, deixando uma atividade para chamar mais atenção. Gostei muito da pesquisa, pois foi uma proposta diferente de olhar para a matemática. Ah, eu lembrei que precisamos falar no seminário sobre o papel da Eliane e do Alexandre em nossa formação, certo? Sim. Da coordenação, uma coisa que me agradou muito foi a Eliane ter ajudado na construção do meu primeiro plano de aula. Ela sugeriu que iniciasse o conteúdo com um problema, para gerar mais participação dos alunos. Até aproveitei essa sugestão dela quando fui abordar inequação, com um problema sobre nota final em uma disciplina, que é algo que estamos bem acostumados a fazer nas disciplinas da Unifei. Com certeza. A disponibilidade da Eliane é algo que ajuda muito. Tipo quando eu terminei a postagem do Insta, ela deu um feedback sobre o que podia melhorar e mudar. E o Alexandre ajudou a perceber se a aula que ia aplicar fazia sentido. Para mim, o professor Alexandre também foi fundamental. Com o tempo, ele foi se acostumando cada vez mais com o programa e abrindo mais espaço para a gente lecionar. Isso é algo muito bom, pois permite um contato maior com o dia a dia da profissão. Nossa, concordo demais com o que vocês falaram. As reuniões formativas também são bem legais e é algo que vem da coordenação, certo? Assim, o que mais me chamou a atenção, sem dúvida, foi a rúbrica de avaliação. A palestrante tinha uma didática incrível, tanto que eu estou tentando usar em quase todos os meus planos que tenho feito. E é uma ferramenta que ajuda o aluno a entender o que esperamos dele. Tive o mesmo sentimento com a rubrica. No meu primeiro plano de aula eu tentei usar, só não deu para ver o resultado final porque os alunos não responderam o formulário. Mas a reunião que eu achei mais legal foi sobre ensino investigativo. Foi muito bom conhecer uma abordagem diferente, que estimula os alunos a construir o próprio conhecimento e de maneira significativa. Pela frequência dos alunos, podemos ver como o ensino expositivo não é mais chamativo, e até pela experiência que a adição contou mais cedo. Esse problema da rubrica eu também passei. Na sala que eu acompanho, a minoria participa, então seria injusto avaliar toda a sala com base nisso. Assim, eu gostei desses reuniões formativos e de tudo que aprendemos, mas eu ainda tenho muita dificuldade de aplicar tudo isso no ensino remoto. Acho que um que a gente ainda não conseguiu pensar em como usar são as narrativas digitais. Será que é uma boa usar para o seminário? Acho uma boa sim. Podemos fazer um enredo legal, ou até transformar essa nossa conversa numa história. O que acham? Gente, agora o momento é ver o que precisamos apresentar no seminário. Depois discutimos como fazer. Ainda nem falamos dos nossos aprendizagens e das nossas expectativas para a segunda metade do programa. Acho que é bem o que já falamos sobre as reuniões formativas. Vi como é importante o professor, além de dominar o conteúdo, deve saber como vai apresentá-lo para o aluno. Como vimos na reunião do ensino investigativo, hoje em dia os alunos têm fácil acesso às informações. Com isso, o professor tem que se preocupar em ajudar os alunos a construir o seu conhecimento, não apenas transmitir informação a eles. Como futuro professor, também acho muito importante incluir o ensino investigativo nas aulas, principalmente pela nossa área ser considerada muito abstrata. Com o ensino investigativo, os alunos podem aprender a deduzir muito das fórmulas, ajudando quando for fazer alguma prova e não precisando necessariamente daquela decoreba de números e letras alocados de uma maneira meio aleatória. Tive o mesmo sentimento. Como aluna, já não curtia muito as aulas expositivas.
Assistir àquela reunião sobre ensino investigativo me fez começar a pensar melhor sobre como estou planejando minhas aulas. Outra coisa que não comentei mais cedo é como a reunião de sequência didática e o acompanhamento das aulas da Escola Major me ensinaram a importância de planejar a aula, pois dá uma segurança para lecionar, fora que podemos aprender enquanto planejamos. Sim, todas essas informações ajudaram na elaboração de planos de aulas e sequência didática, tornando as aulas mais interessantes e criativas para os alunos. Nossa, eu gostei muito disso, porque a rubrica deixa ainda mais fácil a correção para o professor, por ter os critérios já definidos. E também percebi que com atividades lúdicas há uma maior interação. Enfim, deu para perceber que o PIBID e as reuniões realizadas contribuíram muito para a nossa formação docente. Tenho certeza que os demais assuntos que ainda serão retratados irão contribuir da mesma forma. Espero que nos próximos semestres a gente consiga buscar acerca das práticas desenvolvidas, materiais e conteúdos, proporcionando aos alunos aulas diferentes e que faz com que eles se interessem e participem ativamente dessa fase que estamos compartilhando juntos. Eu também, multiplicação. Espero que nos próximos bimestres consiga planejar aulas mais diferentes para despertar os interesses dos alunos em matemática e chamar aqueles que não têm participado das aulas online. Seria legal se conseguisse fazer isso usando o método do ensino investigativo e proporcionar uma experiência diferente para eles nas aulas. Estou ansiosa para elaborar aulas e atividades mais lúdicas, para que os alunos possam se divertir enquanto aprendem. Estou com grandes expectativas de aplicar algumas atividades diferentes, tanto no ensino à distância quanto no presencial. Isso caso as aulas voltem, né? E buscava ter uma participação da sala até o término da minha presença no programa. Gostei muito dessa conversa, galera. Agora, bora construir uma apresentação para o seminário? Assim, os bolsistas se preparam para o seminário. E você? Você mesma que está aí atrás da telinha. Gostou do papo e das atividades desenvolvidas até agora? Se colocando no papel como aluno e professor, quais dificuldades que acha que enfrentaria nesse período de pandemia? Se possível, deixe um like e um comentário. Tchau, até mais. Tchau.